Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos em paz? Amém. Vamos ler. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã poder partir o pão em memória de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia e graça, ter nos trazido aqui para lembrar desse fato, dessa obra perfeita do Filho de Deus, que nos trouxe a comunhão com o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Tu és a propiciação pelos nossos pecados. Obrigado por isso. Estamos aqui nessa manhã agradecidos ao Senhor pela essa obra perfeita, Senhor. Oramos e te agradecemos no Teu precioso nome. Queremos mencionar esse momento aqui diante de Ti, reconhecendo que dependemos da Tua pessoa, dependemos do Teu Espírito, da graça do Senhor, nos ajudando em todo esse momento aqui, Senhor. Vivificando, trazendo luz a cada versículo, a cada texto, iluminando o nosso interior, fazendo com que possamos ver a Tua pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que só vendo o Senhor, como diz a Sua palavra, nós seremos transformados à imagem do Senhor. Ilumina nossos olhos, traz luz, traz revelação, traz mudança. Em nome de Jesus, reconhecemos que Tu és o cabeça da Tua igreja e dela o Senhor cuida e alimenta. Oramos no Teu precioso nome, Senhor. A nossa expectativa está em Ti, Senhor. Tu és o edificador. Tu és fiel, Senhor. Em nome do Seu Filho amado. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queremos voltar para aquele texto que nós estávamos de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou te darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, minha canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Romanos 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço espiritual. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Obrigado, irmão. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Se aproxime com plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Ele diz assim, versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros, considere uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e boas obras. Amém? Voltemos ao versículo Mateus 11, 12. Ou Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Nós começamos semana passada a entrar um pouco nisso. E essa passagem do nosso Senhor, assim como as outras passagens que leu, que o Senhor nos manda nos aproximar, nos manda se achegar ao Senhor, eu sempre vejo como uma intenção maravilhosa do coração de Deus, chamar eu e você para estar perto dele. A intenção do coração de Deus é a mais nobre possível. Deus nos chamando a nos aproximar dele. Vinde a mim, venha, aproxime-se, pelas misericórdias, pelo sangue, pela obra que ele fez, se aproxime a mim. Irmão, é o melhor fato da história, é o maior privilégio da história. Nós vamos ver isso em quase toda a palavra de Deus. Deus nos chamando para ter comunhão com ele. A vida cristã, a nossa vida, não tem nenhum sentido sem ele, irmão. Nenhum sentido sem ele. Nós podemos ser cristãos, mas também viver uma vida como qualquer outra pessoa do mundo, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. É verdade ou não? É claro, podemos citar várias pessoas aqui. E Deus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Essa palavra fala tanto de triste como os abatidos. O que é que nos abateu? O que é que traz tristeza, cansaço ao nosso coração? Dentro desse assunto, nós podemos citar várias situações. Nós podemos citar a situação de nosso pecado. Não traz cansaço? Traz. Traz sobrecarga? Traz. Traz tristeza? Traz. Traz abatimento? Traz. E muitas outras coisas na nossa vida. Muito trabalho, muito cansaço. Nós trabalhamos demais. Se deixarmos, nós trabalharemos 24 horas, não é verdade? É. Eu falo por mim. Robson que o diga, né, Robson? Robson que o diga, meu pastor ali pega no meu pé. Então, Robson que eu diga nesse assunto, porque, irmão, o Senhor nos chama para estar com Ele, para estar à sua presença, e muitas vezes, mas o assunto do meu sentimento não é falar de todas essas coisas que sobrecarregam o nosso coração, mas falar do assunto espiritual em si, que sobrecarrega o nosso coração, que traz cansaço. A vida cristã, às vezes nós nos convertemos, cremos no Senhor Jesus, estamos cheios de gás, cheios de vida, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, começa os 15 anos, começa aquela abatimento. Não lemos mais a Bíblia como antes, não oramos mais como antes, não reunimos mais como antes, não desfrutamos mais do Senhor como antes. E a vida cristã se torna cansativa.
E o que acontece quando nossa vida cristã fica cansativa? Às vezes, nós iremos fazer todas as coisas para o Senhor de maneira mecânica. Mecânico. Eu já sei o que eu devo fazer, eu vou lá e faço. Eu já sei como devo tocar, eu vou lá e toco. Já sei como devo pregar, eu vou lá e prego. Já sei como falar com as crianças, eu vou lá e faço. Eu já sei como devo filmar, e vou lá e filmo. Eu já sei como devo arrumar as cadeiras, ver o carro e arrumo. Mecanicamente. Já passou por isso? Mecanicamente. Estamos fazendo muitas coisas mecanicamente, sem nenhum prazer, sem nenhuma alegria. Você chegou um momento de você ler a Bíblia e dizer assim: rapaz, o que é que eu estou lendo? A palavra de Deus é um livro fechado. Eu não consigo desfrutar, meus olhos não são abertos, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo sair daquela situação, eu não consigo tocar na pessoa do Senhor. A vida cristã se torna um peso espiritual. E vamos deixando de lê-la, vamos deixando de orar, vamos deixando de reunir. Por isso que o Senhor pergunta: quando Ele vier, por acaso achará o quê? Fé na terra. Porque a vida cristã se torna tão enfadonha sem Ele. Por isso o nosso Senhor, com a sua plena misericórdia, abundante misericórdia, assim: venha para mim, vem estar comigo, vinde a mim, você que está cansado, que tem feito as coisas do Senhor tão mecanicamente, porque você sabe fazer, sem prazer algum, sem alegria alguma, sem desfrute nenhum. Que o Senhor nos ajude, irmão, porque o nosso Senhor não quer isso. Cristo é muito rico, Cristo é muito belo, Cristo é muito prazeroso, Deus é muito belo, prazeroso, maravilhoso é o nosso Senhor. E quando Ele te chama, Ele quer ver você desfrutando dele. O irmão, essa conferência, eu tenho essa conferência, eu queria incentivar vocês a ouvir essa conferência de Itaberaba, a última agora. O irmão Romeu falou do serviço cristão. Lá tinha vários irmãos daqui que foram 2 carros, uns 2 ou 3 carros aí foram daqui para lá. Queria incentivar vocês a ouvir o serviço cristão. O que é o serviço cristão? Ele falou 3 dias sobre esse assunto. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Ele falando: se esse serviço cristão não é devido a uma profunda devoção e amor e da presença do Senhor Jesus, um profundo desfrute do Senhor Jesus, esse serviço cristão não tem nenhuma utilidade para o nosso Senhor. Já imaginou o que é isso? Irmão, ele foi subindo um tom naquela conferência, que diz: meu Senhor. Mas, irmão, isso não pode de tal maneira nos intimidar, de maneira que paremos a nossa carreira cristã. Mas pelo contrário, isso nos incentiva a ir aos pés do nosso Senhor. O Senhor, quando fala essas palavras, não é para nos intimidar, para nos desanimar. Pelo contrário, se o Senhor manda a gente estimular uns aos outros, imagine Ele, o que é que Ele faz todo o tempo comigo, com você, é nos estimular Ele. É nos lembrar que a vida cristã só tem alegria, paz, contentamento com Ele. Se não, irmão, oh Senhor Jesus, nós apenas, assim como a vida da igreja, apenas teremos estruturas, mas vazios, vazios e vazios. Como o irmão Delcio diz, assim: irmão, tem muitos de nós que somos retinhos como cano de revólver, mas ocos como cano de revólver. Imagina, retinho, mas ocos.
Sim, tocar na pessoa e obra do Filho de Deus. E Deus deixou aqui, 66 livros. E quanto é tempo? Não é verdade? E quanto é tempo? Talvez o Brasil seja um dos únicos países que temos liberdade de ler a Bíblia até nas praças. Quanto é tempo? Nós podemos ler em qualquer lugar a palavra de Deus. E o Senhor diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E você sabe, irmão, todo irmão que está cansado e sobrecarregado, ele cansa e sobrecarrega outros. Todo cansaço, toda sobrecarga espiritual ou de serviço ao Senhor sobrecarrega outros. E Deus precisa chamar assim: vem cá, meu filho, o que você está fazendo? Isso mostra, irmão, quantas vezes eu vi e falo por mim mesmo. Quantas vezes você está no serviço e você começa a murmurar, né? Porque aquele irmão, porque aquele isso, porque ele não faz, porque ele não vem. Nós estamos arrumando porque aqueles não vêm. Tem 20 irmãos no grupo caseiro, né, Aurélio Robson? Tem 20 irmãos, vem 13 irmãos. Aí começa, aqueles que estão vindo assim: aqueles irmãos não vêm. Começa a murmurar, né? A gente começa a murmurar. Não é incentivo, nós precisamos incentivar e estimular uns aos outros. Mas nós começamos a ser estressados e cansados no serviço, e começamos a estressar e sobrecarregar outros. E o Senhor Jesus nos manda vir a Ele para que possamos ter descanso. E essa palavra descanso é maravilhosa, porque não é um descanso que, você já reparou que algum descanso a gente faz? Você está muito atribulado, você está muito angustiado, o que é que a gente faz? Naturalmente falando, para descansar, vamos em uma praia. Vamos em uma praia descansar, e lá nós teremos um descanso. Mas quando você volta dessa praia, desse lazer, você percebe que continua a sobrecarga e o cansaço. Irmão, só o nosso Senhor pode descansar de fato o nosso coração. Por isso Ele chama eu e você para isso, para gastar o tempo com Ele, na presença do Senhor, comunhão com o Senhor. Uma irmã estava falando comigo, dizendo: irmão, no meu início eu orava tanto, e hoje eu não consigo passar nem 5 minutos em oração. Eu disse para ela: irmã, o que você precisa? Se você pegar, só seu grupo caseiro e orar um por um, individualmente, um por um do seu grupo caseiro, no mínimo você vai levar aí uns 15 a 20 minutos orando por cada um. Se você avançar para outro grupo caseiro e orar um por um, você vai levar mais 30 minutos. Se você ir para outro caseiro e orar para as dificuldades por outros irmãos, você vai mais 15 a 20 minutos. Quando você vê, você já passou quase 1 hora em oração por você e pelos irmãos. E isso vai virar caráter, costume. Mas nós precisamos passar pelo primeiro degrau de orar 10, 15, 20 minutos diante do Senhor. Porque oração cria em nós relacionamento com o nosso Senhor. Já dizia o irmão: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração e muita oração, muito poder. O Paulo chegou em Coríntios assim: quando eu for lá, eu não quero ouvir as palavras dos que andam inchados. Mas ele queria ver o quê? O poder daqueles que andavam inchados. Então, esse assunto de estar ao Senhor, de sobrecarga, para que possamos entrar no módulo paz, sossego e descanso, apesar das lutas e dificuldades. Muitas delas Deus não vai tirar. Não vai. Nós vamos para o Senhor para encontrar descanso. Paulo foi diante do Senhor e disse assim: Senhor, tira de mim. Aí o Senhor disse: não, a minha graça
te basta. Está pesado? Mas Deus tem graça para nós. Oh, irmão, como isso é precioso. Porque nós vamos ter muitas cargas daqui para frente, muitas dificuldades, muitas lutas, muita perseguição. E nós precisamos entrar nesse módulo paz de confiar na pessoa do próprio Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus, antes de nos convertermos, não sei se ainda tem irmãos aqui que tem medo do inferno, né? Tem medo da morte. Eu me lembro de John Wesley. Mas quando nós nos convertemos, nós tínhamos medo da morte. Tínhamos medo da morte. O que é que Deus resolve? Deus nos salva, nos regenera, salva o nosso espírito, nós entramos na vida eterna. Temos agora o que com Deus? Paz. Descanso. Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você vai estar onde? No paraíso. Amém? Vai estar com o Senhor, amém? Traz um descanso ou não? Não tem um problema mais com a morte. Acabou. O verdadeiro amor lança fora todo. Não tem problema com a morte. Se você tem problema com a morte, você está num caminho. Você precisa se converter. Precisa converter. Converter. A morte não terá mais domínio sobre vocês. É isso que o Senhor disse. Então não se preocupe não de passar o fio da espada, ser queimado no fogo. Deus dá graça a todos os seus filhos. E digo assim, eu sempre digo assim, a única pessoa que Deus abandonou no momento da sua morte foi seu filho. Único. Mas o restante, todos os filhos de Deus que precisaram dar testemunho de que Ele é o Senhor, Deus deu graça a todos eles. Todos. Quando você olha a história do povo ali nas arenas, diz que os reis, não, como é o nome aqui, os dominadores daquele mundo ali, foram verificar os irmãos, todos estavam lá comidos pelos leões, e olhar a face daqueles irmãos, a face era sorridente. Deus deu graça, irmão, a todos os seus filhos. Você precisa crer nisso, hein? Quem é primeiro? Teve gente lá que alguns irmãos ficaram com medo, incrédulos, assim, eu creio no Senhor Jesus, eu quero também morrer por esse Senhor Jesus. Daniel 11 diz assim, que naqueles dias, falando da grande tribulação, a Bíblia diz que o seu povo se tornará forte e ativo. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nós precisamos misturar ela, não vamos ler aqui, com fé. Não podemos ler a Bíblia e desacreditar dela. Que Deus diz que não estará conosco todos os dias? Pronto, irmão. Deus está conosco todos os dias, até... Acabou. É você ter fé nisso. Quando você sai de manhã, que você ora, Senhor, me guarda, me proteja, me abençoa, me livra do mal. Você crê nisso? Eu creio. Se eu estou aqui domingo, é porque o Senhor me guardou até aqui. Então o Senhor diz, vinde a mim, todos que vocês, todo eu e você que está cansado, sobrecarregado, vida cristã fadigada, não consegue ler, não consegue orar, fazemos as coisas para o Senhor mecanicamente. Ele diz, vinde a mim. A gente precisa ter comunhão, precisamos se relacionar. Filho e filhas de Deus, é um convite do nosso Senhor se relacionar com Ele. E isso é um privilégio que o mundo não tem. Comunhão com seu Pai e seu Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E ele diz assim, e aprender de mim que eu sou manso e humilde. Irmão, esse texto é muito maravilhoso. Porque Deus diz assim, venha para mim porque eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você o que é ser o quê? Manso, humilde de coração. Quais são os antônimos dessa palavra? O que é o antônimo do manso? Hein? Brabo, ignorante. Né? Você lembra que o Senhor falou para Paulo?
você recalcita da coisa, ó. Contra os aguilhões de Deus, Deus coloca coisa lá e a gente começa a brigar, começa a bater, começa a brigar um com o outro. Ele diz assim: tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso, e outro, qual antônimo de humilde? Orgulhoso, soberbo. Irmão, essa é a nossa característica. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz assim, a gente tem o costume de dizer que nós somos nada. Já reparou? Somos nada. Aí a gente diz até assim, somos pior do que um verme. Jesus era o verme, foi pisado, mas a gente diz assim, nós somos mais do que Jesus, nós somos mais do que um verme, nós somos nada. Irmão, não é verdade. Não é verdade. De fato, nós não somos nada, mas interiormente, pisa nesse verme, você vai ver que esse verme vira serpente. É verdade ou não? E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para estar com Ele. E Ele diz assim: tomai sobre vós o meu. Você sabe o que é o jugo? A maioria sabe. Que é a canga. A canga era colocada, lembra? Era 2 cangas. Era colocada num boi manso e outro em mim e você, os bravos. Os bravos. Então vamos ver que Moisés, mesmo no final da sua vida, a brabeza de Moisés tirou ele de desfrutar mais de Cristo. Então, cuidado. Tempo de fé não quer dizer nada. Nada. Aí o que acontece? Se tem o nosso Senhor, que é o manso e humilde de coração. E tem eu e você, que é o quê? Bravo, ignorante. E aí Deus coloca eu e ele para andar junto. Só que a canga do boi brabo tem coisas perfurantes. Não é só a canga, tem coisas perfurantes. Ou seja, se o boi tentar não ir pelo caminho do boi manso, o que acontece com o boi brabo? Ele é o quê? Ferido. Às vezes, irmão, não precisa nem ser o Senhor. Às vezes o Senhor coloca os boi mansos, os irmãos mesmo. Deus coloca alguns irmãos que são mais mansos do que nós, do que eu, para que eu possa andar com esse boi manso e aprender com muitos outros bois mansos. É interessante isso, irmão. Você sabe por quê? Ai, Senhor. Porque a gente fica procurando a quem submeter a nossa vida. Se não for a liderança que me falar, se não for o apóstolo que me falar, se não for o obreiro que me disser, eu não ouço como de Deus. Deus colocou um bocado de gente do seu lado. E eu digo graças a Deus pelos presbíteros que estão aí. Eu digo louvo ao Senhor. Louvo mesmo. Pelo que fez comigo. Sou grato de coração. Muito grato. Mas Deus coloca a gente juntos, irmão. Os boi mansos e os bois bravos. Às vezes você quer só o Senhor, né? Mas o Senhor diz: olha, se eu botar com você, você não vai nem suportar andar um passo. Eu vou te colocar o seu irmão, que é mais manso do que tu, do seu lado. Caminhe com ele. Irmão, mas aí o irmão, um boi manso que é o meu irmão, eu não consigo não, viu? Porque eu vou olhar as lutas, as falhas dele, eu não consigo caminhar com ele não. Não aprende a ser o quê? Manso e humilde de coração. E não acha descanso. Irmão, isso é muito grave. Pior coisa é crente sem paz. Irmão, que coisa terrível. Crente sem paz. Não tem sossego, não tem alegria, não tem desfrute, não tem prazer de estar com o Senhor e estar uns com os outros. Todo evento que tem, ele está fora. Toda comunhão que tem, ele não está. Toda conferência que tem, ele não pode estar. Sempre fora. Sempre sem paz, sem alegria.
A nossa maior alegria é estar com o Senhor e com o seu povo. São duas coisas tão importantes nas Escrituras. Então, esse diz assim: aprendei de mim e acharei descanso, porque o meu jugo e meu fardo, que coisa maravilhosa. E quando nós aprendemos isso eu estou falando aprender, deixa eu falar uma coisa, irmão, de aprendizado. Quando nós aprendemos isso, nós pensamos que nós somos espirituais, né? Mas Deus vai nos ensinando cada dia, o que nós precisamos aprender. Nós aprendemos um item do nosso caráter que Deus trabalhou, mas tem milhões de coisas que nós precisamos aprender. Você passou por um item, foi aprovado, glória a Deus. Aí o Senhor diz assim: tem mais um aqui, ó. Como diz o meu, tira a pedra. E quando você tira a pedra, onde o sol não bateu, o que é que tem lá debaixo da pedra? Um bocado de verme. Irmão, nós não entendemos, não conhecemos a profundidade terrível que existe no nosso coração. Até que Deus vai trabalhando, vai tirando, vai operando, vai ministrando, vai colocando pessoas terríveis para estar do nosso lado. E essas pessoas, tanto em patrão como funcionário, não vou tocar não. Patrão, funcionário, dia a dia, mulher, filho, marido, Deus coloca as pessoas certas para trabalhar o seu filho em nossas vidas. E a gente quer enxotar eles, não? Ô irmão, que coisa séria. Expulsa o tal, dispensa o tal. E eu sou diz assim, colocai, ande com eles. Você se lembra de Paulo e Barnabé? A briga de Marcos. Marcos foi para a obra com Paulo e chegou no meio do caminho. Aquele que é acostumado à boa vida, né? Diz que Marcos, a família de Marcos é igual a de Aurélia aí, ó. Acostumado com boa vida, não sabe o que é passar dificuldade, e nos preparemos, porque vamos passar, viu? Vamos passar. O chip está vindo aí, onde podemos comprar nem vender. Certo? Acostumado com boa vida, Marcos foi para a obra com Paulo. Chegou lá, haja luta, a dificuldade. Eu me lembro de um irmão que uma vez, há muito tempo, muitos anos atrás, que nós íamos para falar o evangelho na ilha. Aí ele disse assim: irmão, qual é a pousada que a gente vai? Eu digo: tá, tem uma casa lá no meio na praia, que a gente vai botar um colchão, vai dormir na frente do mar. Ele está preocupado com pousar. E Marcos era assim. Marcos foi para a obra, chegou lá na obra e disse: meu irmão, dificuldades, é luta, é fome, é luta, é só frio. Diga, não dá para mim esse negócio não, viu? Deixa eu voltar. E aí na próxima viagem, olhe bem, na próxima viagem, Marcos querendo ir com os irmãos. Aí Paulo, vamos chamar aqui do boi brabo. O que é que diz para Marcos? Não podemos levar aquele que nos abandonou no meio do caminho. Olha, se fosse apenas Paulo, mas graças a Deus na igreja tem os Barnabés. Graças a Deus por eles. E Barnabé pega aquele João Marcos, é o boi manso, e Barnabé é o boi manso, e João Marcos é o boi brabo. Coloca a canga nele. Vamos aprender, vamos saber o que é caminhar com o nosso Senhor na obra de Deus. E ensina João Marcos a caminhar. E no final, lá em Timóteo, Paulo diz assim: chama João Marcos, porque ele é útil na obra. Mas ele descartou, não foi? Não é assim que a gente faz, irmão? Descartamos uns aos outros. Mas aquele que viu, aquele que tem um dom, sabe o que é o dom? Pastoreia. Ele sabe pastorear, ele sabe conduzir aquele irmão de volta para o relacionamento com o Senhor. E restaurou a vida de João Marcos. E agora João Marcos é útil na obra de Deus. Colocou a canga e aprendeu. Que coisa linda, irmão. Então, essa experiência do Senhor na vida cristã é extremamente importante para a gente não desprezar, não rejeitar nenhum filho de Deus. Nenhum.
nenhum. Vamos continuar aqui. Nós vamos falar de dois homens, um boi brabo, além do que Paulo no seu início, né? Quando você olha a vida de Paulo, Paulo no final diz assim, em Timóteo ele diz assim, o homem de Deus não vive a contender, mas ser o quê? Brando. Mas a vida de Paulo chega em uma cidade, Paulo que é descido no cesto, mas Silas e Timóteo ficam lá. Só tem perseguição para Paulo? Às vezes a nossa brabeza, irmão, custa caro. Dessa maneira. Até que lá no final, Paulo diz assim, o homem de Deus não viva em contender, mas ser brando. Aprende. Todos nós estamos aqui para aprender com o Senhor. O único perfeito na casa de Deus se chama Jesus. Amém? Só o Senhor Jesus. Aí vamos falar aqui do homem Moisés. Acho que é número 20. Vamos ver Moisés. E dentro desse assunto do descanso, não vou ter aqui não, mas números 20. Números 20, versículo 2. Dentro desse assunto do descanso. Só que aconteceu. Números 20, versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do Senhor, diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Está aqui uma situação tremenda de Moisés. Moisés, o povo está querendo água, e o desejo do nosso Senhor é dar água ao seu povo. Isso é muito lindo. E aí Moisés, o povo está reclamando, Moisés estressado com o seu serviço, sobrecarregado. Ele diz assim, olha o que ele faz, ele vai até o Senhor. Parece até, irmão, quando ele foi ao Senhor, parece que resolveram todos os seus problemas iniciais. Mas tem um problema, um adendo. Se lembra? A gente vai ler Hebreus 4:2. As palavras que eles ouviram não adiantou de nada, porque não foi aproximada com a fé. Às vezes nós vamos para a comunhão com o Senhor, estamos lá na comunhão com Deus, estamos lendo a sua Bíblia, tendo comunhão com o Senhor, lemos, mas não cremos. Aconteceu com Moisés. Aí o que ele acontece? Vamos lá, diz assim, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura, tem outra tradução aí, de King James ou outra tradução? Diz assim, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Eu não vou abrir aqui não para não atrapalhar. O que Moisés está dizendo? Ele saiu da presença de Deus, Deus diz assim, fala rocha, e ao falar rocha, a rocha que eu segui, a Bíblia diz que era quem? Cristo. Fala rocha, tem comunhão com a rocha. E a rocha é Cristo. Cristo vai dar água à vontade, saciar a nossa sede, a sede. Olha, interessante, não apenas dos homens, mas também dos animais. Que preocupação, né?
do Senhor, não apenas com os homens, mas com os animais. Fala rocha, mas Moisés, querido irmão, Moisés cansado, sobrecarregado, ele entra na presença de Deus, mas sai de lá como nunca tivesse entrado. Não é assim? Ele sai estressado. A mesma coisa, eu me lembro de irmão Nil, o ótimo Nil disse que ele foi para o monte, ter comunhão com Deus, e tal, lá desfrute, orando, tendo comunhão e tal, no terceiro céu lá com o pai. E aí a mãe dele chama ele, irmão Nil não, deixa eu ter, carinhosamente deve ser Nil mesmo, né? Ele, já vou, minha mãe, todo espiritual, já vou, minha mãe. Aí ela repete, ô Nil, já tô indo, minha mãe. E a mãe continua, irmão Nil, já tô indo, minha mãe. Aquele homem espiritual que estava lá no terceiro céu, veio para a terra com velocidade terrível. Assim aconteceu com Moisés. Ele estava lá, mas não estava lá. Dizemos que estamos com o Senhor, mas não há muitas vezes o quê? Realidade, fé, para dizer que estamos com o nosso Senhor. Por isso nós precisamos entrar nesse descanso. Moisés aqui não entrou. Canaã estava lá, ele não entra. 4 tipos de pessoas lá, lembra que não entra em Canaã? No real desfrute de Deus. Quem lembra? Deixa eu ver se é 4 mesmo. Primeiro, quem é que não entra? Os líderes. Ele não entra. Miriam, Arão, Moisés, não entra. Depois, quem não entra? Os espias. Ele não entra. E depois, os de 40 anos para cima, também ninguém entra. Os mais velhos. Então tenhamos cuidado, viu? A nossa fala, a nossa maneira de agir pode custar o desfrute de Cristo, mais rico. Aí ele diz assim, olha o que ele diz aqui, ó. Faremos sair dessa água. O que Moisés estava dizendo? Aí, olha o que Deus vai dizer a ele o que é que ele estava crendo. Ele diz assim, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, viste o que não credes em mim. O Senhor falou para tocar a rocha que sairia água. Mas Moisés... Oi? Fala rocha. Eu falei o quê? Fala rocha. Fala rocha que sai água. Mas Moisés saiu dessa presença de Deus, mas não creu. Não foi misturada a palavra com a fé. Ele sai de lá sem crer nisso. E o Senhor diz assim, visto que você não credes em mim. Ô irmão, a vida cristã, se o Senhor está dizendo que isso aqui é feito de madeira, aos nossos olhos está dizendo que é concreto, que é bloco. Mas se o Senhor está dizendo que é madeira, é madeira. Se o Senhor está dizendo não vá por aquele caminho, não vá. A fé vem e ouvir. É só essa palavra aqui? Diga aí, é só essa palavra? É o que está escrito, só o que está escrito aqui? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, só o que está escrito? Sim ou não? A palavra lá é a palavra ouvida. O Senhor escreveu, é ouvida, tanto essa palavra, como o que Ele vai dizer para você, sem estar na palavra. Cuidado com isso, agora, cuidado. Né? Para a gente não ouvir algumas vozes, dizer que é o Senhor que falou, não vamos seguir, cuidado com isso. Mas o que é a palavra ouvida? A fé vem por ouvir o quê? Quando Deus disse para você, olha Zé Mário, eu vou te dar o
Coça. O que é que gera no coração de Zé Mário? Não gera fé? Eu vou te dar um carro. Não gera fé? Está na Bíblia que Deus vai te dar um carro? Está na Bíblia? Quando Deus diz assim, não entre por esse caminho, você vai por aqui, ó, o caminho mais perto por aqui. Mas Deus diz assim, arrudei isso, não vá por aqui o caminho não. Está na Bíblia? Mas Deus não falou com você? Gerou fé? Deus falou, gerou fé. Não é fé na fé. Os outros dizem assim, Deus vai fazer isso, e você diz, amém, vai fazer mesmo. Não, irmão, Deus não falou nada. Não é fé na fé. Nós precisamos... Fé é quando Deus fala. Quando Deus fala, irmão, acabou tudo. Às vezes nós temos comunhão, e graças a Deus pela comunhão dos outros, que nos ajuda, que nos falam, nos abençoa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus fala, muda o nosso interior. Você ouve muitas vozes, mas quando Deus para e diz assim, vem cá, e fala o nosso espírito, muda tudo. Por isso, irmão, que Ele nos chama a ir às terras do Senhor. Então tem esse exemplo de Moisés, que mesmo estando com o Senhor, não ouve o Senhor. Não cria fé. Não descansa, ele é estressado. Se lembra aqui? Mansos e humildes, Moisés se tornou o que aqui? Brabo. Chama o povo de rebelde, bate na rocha 2 vezes e diz, porque você não me santificou, não me separou. Ou seja, o que é que ele deveria dizer? Foi eu que falei, não foi o Senhor não. Livra o Senhor disso. Mas ele não se santifica o Senhor. Ele não separa o Senhor nessas suas obras. Ele diz, por causa disso, olha a terra, mas você não vai entrar, não vai participar, não vai desfrutar de uma vida mais abundante em Cristo, porque você não creu, não entrou no descanso. Agora vamos ver outro irmão, para ficar do tempo. Paulo, Filipenses 1. Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 12. Diz Paulo assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda preteriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra do Senhor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros porém o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ele diz assim, todavia, entretanto, o que importa? Ó, que paz, que tranquilidade. Todavia, o que importa? Irmão, o que importava não era ele. Ele podia ser... Olha que esses irmãos aqui faziam por causa de Paulo. Por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações. Sabe o que significa isso, irmão? Você sabe o que significa julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias? Você sabe o que aqueles irmãos faziam? Pregando. Dava a entender que Paulo estava preso por alguma situação pecaminosa. Dava a entender. De tal maneira eram os corações ali falando. O sentimento impuro, insinceramente. E olha, irmão, que é falando pelo Senhor. Agora, Paulo diz assim, todavia o que importa? E Paulo entra no descanso. Paulo está no descanso de Deus. Todavia o que importa? Contanto que o quê? O quê? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo, quer por pretexto,
quer por verdade, também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Paulo não está defendendo aqui pregações errôneas da palavra de Deus. Eles estão pregando a Cristo, amém? Mas interiormente, o sentimento interior é impuro. Mas eles estão pregando a pura palavra de Deus. Paulo não está defendendo erros doutrinários, desvio da palavra de Deus. Eles estão pregando a Cristo, mas a intenção dos corações eram impuros. Alguns aqui eram impuros. Mas Paulo está dizendo, Paulo entra nesse descanso de Deus. Ó. Mas eu e você que é vermezinho, não consegue ouvir um ai, não consegue tomar um puxão de orelha, não consegue ouvir um não consegue ser disciplinado porque quer ir embora. Não entramos no descanso de Deus, na paz, sossego e descanso. Você sabe o que significa isso, irmão? É você entrar em meio a toda turbulência, você crer do que Deus está falando com você. Toda turbulência, toda dificuldade, toda luta, mas você está em paz. No momento certo, Deus, 1 Coríntios 15, 47, Deus nos dará vitória em Cristo, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo tem seu tempo determinado diante do nosso Senhor. Nós precisamos entrar nesse módulo sossego. O irmão chega para Marcelo, cadê Marcelo Figueiredo? Está ali. Marcelo, sua bateria está muito alta. Aí Marcelo, um homem muito espiritual que a gente conhece, cheio de Deus. Amei, irmão. Eu abaixarei o tom da minha bateria. Não é assim que o Senhor deseja? Amém? Deus trabalha conosco juntamente, irmão. Juntamente. Na vida da igreja, Deus providencia tantos irmãos preciosos para fazer isso com a gente. Não é verdade? Eu me lembro de André Adorno. Estava na reunião de oração, e aí tínhamos retardatário que chegava na reunião. E lá nós tínhamos um mural de oração. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, pá. E aí chegava os retardatários. E chegava, parece que entrava com o olho fechado da reunião. E aí estava o primeiro ponto chorando. Aí o retardatário chegava e orava para o terceiro ponto. Para, irmão. Você não viu? Prestou atenção onde nós estávamos, não? Você chega na reunião, precisa estar com o espírito adequado. E Deus coloca esses homens, servos do Senhor, para nos ajudar. E ai de nós que fugiu. Eu me lembro de tio Jorge. Tio Jorge não faz, tio Jorge acho que não sei se faz isso mais não. Mas tio Jorge estava ali na porta. Aí ele ficava assim, ó. Chegou. Acho que não faz isso mais não, tio Jorge. 12, 15, irmão. Você não tem vergonha, não? Olha, 12, 15. Você não tem vergonha de chegar na reunião? 12, 15, não. O Senhor já está aqui antes, muito antes. E olha que a maioria que chega perto aqui, muitos deles são que moram tão distante e nem carro tem. Como dizemos que honramos o Senhor Jesus? Se uma vez por semana, um domingo, nós só chegamos atrasados. Tem outros Jorginhos aí para nos ajudar. Eu me lembro de como Deus levanta. Eu me lembro de uma pregação do Evangelho lá em Mussurunga. André Luiz, André Moura e Silvio, os três indisciplinados. Ele e Silvio. Então tinha uma pregação do Evangelho lá no Mussurunga, lembra dele? E aí, irmão, a fome apertou e vamos comprar merenda. Rapaz, aí um diz assim: vem Carlos.
O carro despontou na hora errada pra gente. E o irmão falou, chulepada. Falou, você não sabe esperar? O lanche já está pronto. Você não pode esperar até a hora do lanche? Ô irmão, como Deus providencia pessoas para tratar, para nos levar a Cristo e ao descanso. Não consigo ficar sem comer nem sequer uma hora. Você lembra que o Senhor falou para os seus discípulos? O Senhor estava lá angustiado, lá naquela luta, para papai orando. Quando chega os seus discípulos, está como? Dorme. Irmão, até o Senhor Jesus precisa de companheiros que vigiem com Ele uma hora. Imagine eu e você. Paulo disse assim, Paulo diz assim, olha, aquele Epafrodito. E outros irmãos dizem assim, ele me animou. Já viu isso? A gente pensa que Paulo é super-homem, né? Alguns creem que Paulo nunca errou, né? Pensa que Paulo é super-homem. Mas pode dizer, esses irmãos quando chegaram, me animaram, me fortaleceu. Ele estava lá preso, todos, mas teve um lá, misericordioso, que foi lá na cadeia visitar Paulo. E disse, esses irmãos me animaram no Senhor. A gente precisa muitas vezes desses irmãos. Ânimos. Então, o que é que entra nesse assunto? Do descanso de Deus, da paz de Deus. Porque se nós não entrarmos nesse módulo de descanso de Deus, nós vamos ficar chateados com muita coisa. E ao ficar chateado, cansado, sobrecarregado, e não andarmos com o Senhor, nós vamos distribuir farpa para tudo que é lado. Se você já se encontrou no dia desse, se acordar com o pé esquerdo, como diz aí, soltando farpa para tudo que é lado, né? Sem a pessoa do Senhor, nesse modo de não descanso, de paz, de sossego, de tranquilidade. Então, irmão, para que isso aconteça, você diz assim, vinde a mim, vem estar com o Senhor, venha desfrutar do que Ele tem para mim e para você. Gaste tempo com o seu Senhor. Gaste tempo com a leitura. Porque, irmão, vou dizer uma coisa. Os irmãos não vai dar o que só o Senhor tem para te dar, não. Vai não. Uns pode orar, pode ter comunhão com você, pode fortalecer você. Mas o que Deus vai te dar, nenhum irmão vai te dar, não. Não espere pregação, paz. Não espere o Senhor Jesus falar com você. Vá ao seu quarto, feche as portas diante do Senhor. Não vou dizer de ajoelhar, não. Cada um faça o que quiser lá. Se ajoelhe, levante, pule. Vá ao Senhor. Mas, irmão, vá ter comunhão com o seu Senhor. E você vai ver lá que Ele vai descansar o seu coração em meio ao serviço que você está fazendo. Te dá paz, tranquilidade. E esse Paulo, por meio de muitas lutas que Paulo enfrentou, muitas controvérsias, você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que é aqueles irmãos lá para Paulo, que Paulo gastou tanto tempo com eles. Filipos, que Paulo ainda diz assim, olha, meu desejo está com Cristo, mas por causa de vocês eu vou continuar. Se é eu dizendo, se eu quero me levar agora. Mas Paulo é aquele vencedor que não apenas ama o Senhor, mas também ama a igreja. E essa é a visão do vencedor. Não apenas ame o Senhor, mas ame o seu corpo, aquele que Deus deu para, junto comigo, com você, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. No dia que eu desprezar sequer filho de Deus. Por isso que a Bíblia, Deus não diz apenas que somos membros do corpo de Cristo. Deus diz que nós somos membros do quê? Uns dos outros. Isso é muito lindo. Isso fala muito forte. Você não tem saudade de muitos irmãos aqui? Eu tenho. Muitos irmãos que me ajudaram na minha fé. Tenho saudade de muitos deles. E graças a Deus, eu sou grato a Deus por muito de Pedro. Uma das palavras que me sustentou até hoje foi o que Pedro me disse. Mas Pedro não está mais aqui, né? Não está mais aqui. Adelmo. Quantas palavras. Para mim, um dos irmãos que mais me edificou a minha vida foi Adelmo. Convivi com aquela alma. E olha que Adelmo brigou com Cláudia por causa de mim, viu?
Eu nunca vi um negócio daquele, não vou nem dizer o que foi. Mas Cláudia se tornou uma grande amiga, não vou dizer o que foi, mas foi, eu digo, meu pai, dizer que esse casamento aí, mas o Senhor, graças a Deus, que Deus falou comigo através daquela comunhão, daquela palavra de Adelmo, a palavra de Pedro, das experiências, as coisas que André Adorno fez e falou. Irmão, e aí você pode esquecer, mas Deus não. Não. Edmilson, cadê Edmilson? Edmilson, irmã. De irmã Anísia. Você chega em Três Braços, irmãos. Boa parte das pessoas que estão lá crentes são filhos da fé de Edmilson. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus, se eu não me engano, 6:10 ou 10:6, me lembra aí, que diz que Deus não é esquecido. Né? Ele lembra de tudo que o seu povo fez por ele, para a obra dele. Aí quando eu vou lá em Ubaíra e lembro, esse irmão é filho na fé de Edmilson, esse daqui é filho na fé de Edmilson, esse daqui é filho na fé de Edmilson, eu digo, eu esqueço, mas Deus não esquece. A Bíblia diz que há um memorial diante de mim, diz Malaquias. Glória a Deus por isso. E Deus, irmãos, nos orar pela restauração desses irmãos. Edmilson está reunindo. Edmilson, não sei se está trabalhando, mas ele está precisando ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, assim como nós, que pensamos que estamos de pé. Pensamos que estamos de pé. Então, esse assunto de descanso de Deus, às vezes Deus não quer nos tirar dos problemas, mas no meio dos problemas, descansarmos, dar-nos paz. Seus irmãos e irmãs que pode ser tocadas e extrair desses irmãos paz, Cristo Jesus. Que quando esses irmãos nos tocarem, não saia Adão. Eu me lembro de um assunto. Eu me lembro de que o irmão vai ter comunhão comigo. Eu estava na carne mesmo, natural, Adão. Mas o irmão estava no espírito. Uma palavra que eu dei para ele, ele saiu do espírito voando, entrou na carne. Ele não permaneceu no espírito. Você viu? A gente é fácil tirar às vezes uns aos outros do espírito. Irmão. Você está no espírito, vem tratar um gastando, daqui a pouco a flecha vem, e quando a flecha vem, a língua, em vez de permanecer no espírito. Já lhe deu assim com os irmãos? Está tratando o assunto, mas o coração não está em paz. Está lidando com os assuntos na carne. E aí a flecha vem e nós, em vez de permanecer no espírito, nós entramos na carne junto com o outro, guerreamos, e aí aquela comunhão que poderia ser rica, restaurável, se torna uma reunião problemática. E agora vamos ter outra reunião para resolver. Outra reunião para resolver o assunto que criou ali naquela comunhão. Então, esse assunto do descanso, nós vamos ver por que aqueles espias não entraram. Porque Moisés não desfrutou. Aqui já está falando porque Moisés não entrou. Agora, os espias que foram lá, tocaram de todas as riquezas que havia em Canaã. Eles trouxeram o fruto da terra e Moisés dá os detalhes. Interessante, Moisés é um sábio. Ele dá os detalhes do que ele tem que fazer na terra. Como ele tem que fazer na terra, como ele tem que ir na terra, o que ele tem que ver, o que ele tem que trazer, o que ele tem que olhar, o que ele tem que perceber, né? Esses são aqueles ministros do capítulo 5 de Éfeso, né? Os homens dons, instrui os irmãos como ele deve fazer, e eles entram na terra, ele traz o fruto da terra, ele traz o que Cristo tem, a riqueza, só um fruto que tinha lá, a uva que ele traz. Ele diz que quantos homens tem que trazer? 2 homens, né? 2 homens trazem, imagine, 2 homens trazem um cacho de uva. Cristo é muito rico, irmão. Mas ao mesmo tempo que ele traz esse fruto, ele diz assim: lá tem gigantes, lá tem dificuldade. Irmão, quantas vezes nós somos assim?
desanimamos o povo de Deus. Não entramos no descanso, porque Canaã é um descanso que eles não entraram. Por isso que Hebreus vai falar desse descanso que viria, que era a pessoa do Senhor Jesus, em que Paulo entrou nesse descanso. Ele encontrou esse descanso. Primeiro nós temos o descanso do Espírito, agora nós estamos em vários descansos que precisamos da nossa alma. Dificuldade, luta, amanhã vence o cartão. Não descansamos. Aquela dificuldade daquele irmão traz inquietação, angústia, sobrecarga. Aquelas lutas daqueles irmãos, aquele pecado seu, aquela dificuldade sua, aquela falta de amor pelo Senhor, luta, sobrecarga. Não entramos no descanso. Então, Deus precisa primeiro nos levar a tocar nas coisas preciosas dele, para criar em nós desejo por ele. Antes daquele povo entrar na terra, eles precisam experimentar as pepitazinhas da glória de Cristo. Sem isso, não tem como entrar na terra. Se eu passo a vida toda sem desfrutar, sem tocar em Cristo, eu vou fazer o quê no novo céu, nova terra? Como diz o meu, se não há desfrute aqui de Cristo, eu vou fazer o que lá? Se Cristo é a prioridade para nós, é prioridade ou não é? É rico ou não é? Mas se nós não temos essa prioridade de ler, de orar, de ter comunhão, de se aproximar dele, irmão, a adoração e o desfrute de Cristo no novo céu, nova terra, no milênio, vai ser uma coisa tremenda. Mas se hoje eu não toco nessas pepitas, nesse cacho de uva, e desanimo, as preocupações, as dificuldades me impedem de desfrutar disso, aí você chega e você vai fazer o que lá? Então, antes de estarmos lá, a gente precisa desfrutar aqui. Isso aqui precisa ser importante para mim e para você, ó. Isso é importante. E quando isso é importante, a oração é importante, e você vai ver que o serviço, arrumar o local é tão importante. Você vai desejar o dia de ser o seu grupo caseiro. É meu grupo? Aleluia! Estarei lá, viu, Luciano? Estarei lá, viu, Thales? Estarei lá, viu, Cal? É meu dia, glória a Deus. Deus me deu mais uma oportunidade de servi-lo. Que coisa maravilhosa. Mas quando Cristo não é esse desfrute, servir a Deus é terrível. Terrível. É um peso. Ah, meu dia, né, irmão? Tem uns que dizem assim, de novo? De novo? De novo? De novo? Que privilégio. Esse ficou com mais de 90 anos. Não sei se ele tinha 90 anos, não, quando ele falou isso. Quando ele falou, não, quando o Mac falou isso. Não sei se ele tinha 90 anos, mas você sabe qual era o serviço que ficou no local de reunião? A maioria dos mais velhos sabe. Ele dizia assim, era dia de arrumação, ele dizia assim, os banheiros são meus. O mundo daquela idade. E assim, ninguém toque nesse assunto aí não. Os banheiros são meus. Quem não sabe servir do escondido, não sabe servir publicamente. E nós devemos alegrar. Eu me lembro eu vou dar um exemplo aqui de Wellington Amorim, meu irmão. Só dar um exemplo para a gente dar risada. Daqui e nós devemos deixar os irmãos servirem amor. Eu me lembro que teve do dia da limpeza aqui geral, né? E veio o meu brother ali, o Wellington Amorim, lavar os banheiros. Irmão, o Wellington gastou tanta água, tanto sabão em pó, que para eu entrar eu já cheguei a me afogar. Tá tudo de meu Deus, que é isso aqui? Mas irmão, você sabe, irmão, aí você olha aquilo ali, você diz, rapaz, é que o Wellington mora distante, mas o coração
E o irmão está vindo longe para servir ao Senhor. Irmão, nós precisamos falar isso, você sabe por quê? Porque às vezes só jogamos pedras. É verdade ou não? É. Nós só falamos dos que não vêm, mas precisamos falar dos que vêm. Incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Querido irmão, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Por isso nós precisamos ter saúde, não apenas espiritual, emocional, mas física. Cuidar do nosso corpo, para ter mais tempo para servir a Deus. Amém? Aí vem conferência aí. Não espere os outros te chamar, não. Eu digo, ô irmão, o que é que eu posso fazer aí? Luciano, irmão da liderança, o que é que tem aí para que eu possa estar no serviço? Querido irmão e irmã, mas só nós vamos ver, só uma paixão, um desejo, um amor profundo pelo Senhor nos leva a servir ao nosso Deus. Se nós não tivermos esse amor, esse desejo, essa profunda comunhão com Deus, nós não desejaremos servir a Deus, não, irmão. Mas quem tem esse profundo desejo e amor pelo Senhor, diz assim, onde é que Deus está aí? Onde é que Deus está para que eu possa servi-lo? Se lembra o que Caleb quis? Você lembra? Moisés prometeu a ele quem? Hebron. Você sabe o que estava lá em Hebron? 3 gigantes, 3 filhos de Anaques. Quando ele foi possuir a terra, brigou lá e disse assim, eu vou, ó. Deus me deu Hebron, mas Hebron tinha 3 filhos de Anaques lá, 3 gigantes. Ele disse, eu quero Hebron. Tem dificuldade, tem luta, mas eu quero estar lá. Hebron é comunhão com Deus. Tem dificuldade, tem luta, mas você persevera na leitura, na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não desanime não, irmão. O irmão Steve, aquela idade toda que ele tinha, ele diz assim, ó, vale a pena perseverar. Que lindo. Vale a pena perseverar no Senhor. Lutas teremos sempre, mas precisamos entrar no descanso de Deus, em meio a toda a luta que estamos enfrentando, de tal maneira que podemos enfrentar essas lutas, possamos enfrentar com Ele. Vamos entrar em tantas situações que Deus mesmo vai nos permitir entrar, mas o seu interior precisa ter paz, o meio seu. Paz. Deus não falou? Paz, tranquilidade. Por isso, Hebreus diz que a palavra de Deus é o quê? 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e e mais cortante qualquer espada de 2 e apta para o quê? Discernir. E dividir o quê? Alma e espírito juntas. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus é apta para isso. Não é para dividir alma e espírito dos outros, não. É alma e espírito meu e seu. É apta para dizer assim, espinho está no espírito, você está na carne. Apta. Precisamos ter apto para discernir. Amém? Então é a palavra de Deus. E por isso o Senhor diz assim, Colossenses 3,16. Habite. Você sabe o que é habitar? Ricamente. O quê? É o quê? A palavra de Deus. Habite ricamente. Você sabe o que é habitar ricamente? Você sabe o que é uma pessoa rica? Ricamente, abundantemente. A palavra de Deus em vós. Precisamos ler de tal maneira, orar, buscar a palavra de tal maneira, meditar nela, estudar ela, esquadrinhar ela, examinar as Escrituras. De tal maneira, lá diz, né? João 5,39, examinar as Escrituras, porque julgaste nelas a vida, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas aí no versículo 40 diz assim,
Contudo, não quiseste vir a mim para teres. Não basta examinar, não basta estudar, não basta esquadrinhar ela, mas nós precisamos ir até o Senhor para receber vida através dela. Porque ela é viva, a palavra de Deus é viva, irmão, é viva, ela não é morta. É viva e eficaz, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. O verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Agora essa palavra, que antes era lei, mas a palavra se encarnou, agora essa palavra tem emoções, tem alegria, porque o próprio Senhor Jesus chora. Não é a palavra do Senhor? Agora ele chora, ele sabe chorar com você, ele se compadece de você, ele sabe a sua dificuldade, ele sabe a sua luta, mas precisamos ser sinceros com o nosso Senhor. Abrir o nosso coração e dizer o que nos impede, falar com Ele. Precisa tirar isso, Senhor, da minha vida. E esse irmão, como é o nome dele? Caleb, tem 3 gigantes lá, que ele diz assim: eu vou expulsar, para que minha comunhão com Deus, que é Hebron, se torne perfeita. E segundo o irmão Deverne Fronk, lá está aquela segunda João, 1 João capítulo 2. Ele fala daqueles 3 situações. Para ele representa esses gigantes: a concupiscência e a soberba da vida. Essas 3 coisas tão tremendas nos impede a nossa comunhão com o nosso Senhor. Se esses gigantes não saírem, nós ficaremos na periferia espiritual com respeito à palavra do Senhor. Concupiscência e a soberba. Se o Senhor nos permitir falar sobre esses 3 assuntos. Sério. Salomão diz assim: tudo que os meus olhos desejaram. Olha que coisa, tá vendo? Tudo que meus olhos desejaram, eu supri-los, eu dei a eles. Concupiscência dos olhos. Tudo que eu quis, tudo que meus olhos desejaram, imagine tantas coisas. Se esses gigantes não saírem, a nossa comunhão com Deus, ela tem dificuldade. Por isso que aqueles irmãos dizem assim: vamos, Josué e Caleb, vamos comer, todos eles como pão, vamos ser o nosso alimento. Que coisa linda, meu irmão. Essa é a visão daqueles que amam o Senhor e amam a comunhão com Ele. Não há nada mais importante. Tem gigante, tem luta, mas minha comunhão com Ele tem que estar sossegado. Paulo diz assim em Filipenses, que meu descanso nele é intocável. Olha o descanso. Não tem luta, tem isso, tem aquilo, mas é intocável. Porque ele habita na presença do próprio Senhor. Paz, sossego, tranquilidade. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado, louvado seja o teu nome. Que as suas palavras possam invadir o meu e o coração de cada um dos seus filhos, aqueles que precisam, Senhor, em nome do teu Filho amado, trazendo vida, restauração, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos no teu precioso nome. Guarde as nossas vidas, nos guarde de toda a obra das trevas, e que durante toda essa semana nós possamos encontrar com a pessoa do Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém.